Oi, pessoal. Hoje a gente vai ter a nossa última live, né, comemorando o Novembro Negro. Vamos esperar aqui um pouquinho que a nossa próxima convidada já vai entrar. Daqui a pouquinho ela tá chegando. Vocês me escutam bem? O áudio tá bom, gente? Tô vendo já aqui um monte de gente legal chegando. Obrigado, gente, já pela participação. Hoje nós vamos ter a nossa... o áudio tá bem. Obrigado, gente. Hoje a gente vai ter a nossa última convidada, também uma querida, para bater esse papo com a gente. Daqui a pouquinho ela vai pedir para poder entrar já. Ó, a senhora SRH underline preta botou aqui, a primeira a entrar. Pontual. Nossa convidada já tá chegando aqui já. Hoje o tema da nossa live é letramento racial. Um tema super importante também pra gente poder, né, conversar. Sara. A Luana já chegou aqui já. Ela já vai pedir pra poder entrar. Ela pediu aqui. Eita, peraí. Oi, E a nossa convidada já chegou. E... Boa noite, Lu. tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Não, você tá me ouvindo Você bem? consegue? Sim, escuto. Tá. Você me ouve bem também? Ouço, vejo, tudo tranquilo. Ah, que bom, então. É... Já temos algumas pessoas aqui que já estão aqui para poder te prestigiar e participar da conversa. Eu vou fazer minha audiodescrição, vou te apresentar e vou passar para você, tá? Tá joia. Então, gente, boa noite. Eu me chamo Douglas, sou assistente social da BNPB. Hoje a gente vai ter a nossa última live em comemoração do Novembro Negro, que é uma data super importante aqui no Brasil, que a gente comemora. Eu sou um homem preto, eu sou careca, tenho barba, estou usando uma blusa branca e no meu fundo tem uma parede com piso, que tem umas listras, né? Hoje a gente vai ter a nossa convidada, Luana Galoni, ela é psicóloga, ela é supervisora clínica, formada em terapia cognitivo-sexual, ela também é professora de psicologia da Universidade de Valença, ela também é doutoranda em psicologia na rural, com pesquisa na área da infância, adolescência, questões raciais, e ela é aluna da pós-graduação pela FIMPERJ, Fundação Superior Escola do Ministério Público, na pós-graduação em Infância, Adolescência e Famílias. Passo para você, Lu. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, né? Douglas aí, meu parceiro de pesquisa, de vida, de samba. Então, muito bom partilhar aqui desse momento com você. Vou fazer aqui também minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, tô com uma blusa meio regata, tipo nadador, que tem uma borda branca e por dentro ela é preta, tô com um cordãozinho de prata, cabelo solto, encaracolado na altura do ombro. Atrás de mim é uma parede branca com uma bandeira da Beija-Flor e uma prateleira de livros. Só para vocês se orientarem, né? É,
Gente, então, obrigada, sim, né, novamente pelo convite. Douglas me chamou, né, acredito eu, muito por conta do tema da minha pesquisa atual aí de doutorado, né, não vou ficar aqui me apresentando e dando meu lado, que ele já fez isso aí muito bem. Mas a gente tem curto tempo, né? E eu acho que é muito mais a pegada, né? Pelo que eu vi das outras lives, enfim, é trazer essa provocação, né? E aí é meio aquele que vocês que lutem com esse bando de informações depois. Então, acho que a minha proposta aqui é muito mais de trazer uma reflexão e talvez uma autocrítica, né? Sobre as nossas práticas, sobre as nossas leituras, principalmente nesse campo de internet, que a qualquer momento você vê subindo um curso de letramento racial por aí, né? E, enfim, o que é esse letramento racial, da onde que isso está surgindo. Não é um campo que eu pesquiso há tanto tempo, então é um campo também que eu estou em aproximação e também estou me construindo e me desconstruindo. Já achei que era uma coisa, e aí eu vou para um congresso e ouço pessoas falando, eu fico, meu Deus, não era aquilo. Então, acho que para começo de conversa, né? Letramento racial é um conceito em disputa. Eu acredito que seja um conceito em disputa, não no conceitual em si da teoria que foi forjada, né? Mas acredito que como ele é usado. A Lia, né, a Lia Schuckman, que traduziu esse conceito para o Brasil, ela é uma psicóloga social, né? Foi inclusive homenageada na ABRAPS, na Associação Brasileira de Psicologia Social desse ano. Ela inaugura algo assim, né? Uma teoria pensando em questões raciais no Brasil, talvez depois da democracia racial, que a gente aí ainda bebe desse lugar, infelizmente, talvez ela tenha sido aí uma das pioneiras de novos conceitos, né, para pensar aí alguma estrutura racial no Brasil. E ela fez um grande avanço, mas é um pouco aquela faca de dois gumes, que pode cortar para qualquer lado. Como assim, né? E aí, vou primeiro, desse spoiler da treta, mas antes de entrar nela, né, vou falar um pouquinho do conceito em si, né? O letramento racial, ele não é um conceito que ele surge no Brasil, ele é um conceito feito pela antropóloga, pesquisadora, a Frances Trine. Eu não sei necessariamente se fala assim, porém estou aqui com a licença poética de ser brasileira do nosso português. Então, surge, né, nessa perspectiva americana, com estudos ali, né, estadunidenses e também em outros países de língua inglesa, né? Muito pensando na estrutura da branquitude, né? E desses sujeitos brancos em dimensões de brancura e branquitude. Como assim, né? A gente fala brancura sobre traços, né? Uma pessoa branca tem a pele mais clara, pode ter os olhos de um jeito, um cabelo de um jeito, um nariz mais fino. Isso são traços da brancura. A branquitude, a gente já está falando de um sistema. Então, a gente pode ter pessoas que ali são brancas, que se identificam e se colocam nessa brancura e podem estar ali no movimento, né? Inclusive de desconstrução dessa estrutura política, social e estrutural que é a branquitude. São coisas diferentes, assim, né? Então, surge muito para repensar essa estrutura social lá. E aí, a Lia, né, traz isso para cá, para o Brasil, mais especificamente em São Paulo. Ela começa a estudar a branquitude paulista, né? E como que essa branquitude se coloca, né? E aí a gente vai pensar em São Paulo, né, que é a grande capital do corre-corre, de todo mundo fazendo tudo e trabalho. Então, existe a questão do êxodo rural que vai para lá. Enfim, existe um lugar, se existe um lugar, talvez no Brasil, posso estar muito enganada, onde a branquitude é quase personificada, que a gente fecha o olho e pensa, talvez seria São Paulo, pensando inclusive nesses negócios, tá? E assim, isso de uma forma muito... Vou ser bem cuidadosa para falar isso, né? Porque São Paulo é terra indígena, né? Então, existe um ponto aí de tensão entre isso. Mas pensando no que a gente fala de poder. Pensando em branquitude, sistema e poder. Nesse contexto de São Paulo. Quem são as pessoas que estão no poder, né? De alguma maneira. Embora isso já esteja se colocando. E aí... o letramento, eu vou ler aqui rapidinho o que a Lia traduz, tá? Da France, falando sobre o que seria o letramento. Porque quando a gente vê aí na internet, às vezes, os cursos, enfim, e não tô falando das pessoas que dão curso, tá? Tô falando mais desse estereótipo. Existem pessoas super incríveis que estão aí dando vários cursos. A Bárbara Carini é uma das mais famosas aí, né? Que tem feito isso, um trabalho brilhante, não é sobre as pessoas em si. Mas, quando a gente às vezes vê, a gente pensa muito em aprender a não falar coisas, né? Sobre o vocabulário. Letrado racialmente é a pessoa que não fala mais denegrir. É a pessoa que não fala mais mulato.
né? Só que uma pessoa pode não mais falar denegrir mulato e ser completamente racista e produzir completamente estruturas racistas e usar desse lugar, inclusive, para se defender. E aí que eu falo que a Lia traz aí uma bênção e uma maldição. Porque esse lugar do letramento também pode acabar virando um aval, inclusive, para a branquitude se esconder das suas próprias mazelas, né? Quando a gente olha para esse conceito de uma forma rasa e não na completude que ele tem. E aí vou ler aqui alguns objetivos explícitos, né, que o letramento tem, que não é sobre... Na tradução original do inglês, no Brasil, ficaria mais perto de alfabetização racial. Só que, quando a Lia vai traduzir isso, né, ela pensa no que isso comporia na nossa estrutura. A alfabetização tem muito essa coisa da escola, né, do aprender pelo conhecimento. Como o letramento racial, na verdade, é uma mudança de leitura, eu gosto de entender ele como eu tenho um óculos e eu mudo de óculos. Então, se eu tenho um óculos escuro, que é aquele que tem um fundo amarelo, ele vai me proteger do sol, mas ele vai me fazer ver amarelo. Se eu tenho mais escuro, ele vai me fazer escuro. Então, o letramento racial é você trocar o óculos. Então, é uma prática de leitura, né? Por isso que ela traduz para letramento e não para alfabetização, como talvez seria ao pé da letra. E aí, os objetivos que essa prática de leitura tem. A primeira, né? Reconhecer o valor simbólico e material da branquitude. Isso é tão complexo que a gente não aprende isso parando de falar denegrir. Assim, é algo muito mais profundo, né? Segundo, entender o racismo como um problema atual e não um legado histórico, né? O que ela está dizendo com isso? Ela não nega que o racismo tem um legado histórico. Só que, quando a gente pensa, né, em racismo e as formas de perpetuação, ele foi se perpetuando pelas instituições, até se tornar a forma que o racismo é atualmente, né? Então, olhar o racismo como algo que existe é importante para, inclusive, eu debater e combater ele, né? E aí entra na grande questão brasileira, que é o mito da democracia racial, que os Estados Unidos, onde a pesquisa foi feita, não tem tanto por esse lado. Então, aí a Lia já começa a trazer algumas tensões desse processo para traduzir, inclusive, esse termo para o Brasil. Um outro objetivo do letramento racial, dessa mudança, é acreditar que as identidades sociais elas são aprendidas, né? Que esse processo ele pode ser aprendido e reaprendido. O quarto, e aí é um dos objetivos, mudar a gramática. Então, assim, é um dos objetivos de vários, né? E às vezes a gente acaba indo para apenas esse lado, né? O quinto objetivo é a capacidade de traduzir e interpretar os códigos, práticas racializadas da nossa sociedade, né? Entender como que, quando eu entro num espaço, sutilmente uma pessoa vai me olhar de uma forma e se for uma pessoa branca, ela vai olhar de outra forma. Então, isso, por exemplo, é uma sutileza que, geralmente, quem está aí, né, bebendo e se privilegiando da fonte da branquitude, não reconhece. Eu tenho uma certa dificuldade de reconhecer. E o sexto seria entender o racismo nas suas interseccionalidades. Classe, gênero, deficiência e uma série de coisas nesse sentido. Então, por que eu achei importante pontuar isso de forma bem um por um, né? Para entender que o letramento racial ele não é raso, né? Ele se tornou quase um produto midiático e, além de midiático, uma solução de problemas. Vamos combater o racismo pelo letramento racial. Só que, assim, eu trouxe 6 pontos que estão completamente complexos, que não tem como se fazer em uma aula, em um workshop. Não tem como você fazer um workshop de letramento racial e garantir todas essas coisas. A gente está falando de mudança de estrutura, a gente está falando de instituições em conjunto que vão dar conta disso, né? Então, acho que as empresas têm trazido muito isso, né? De vamos fazer o letramento racial, então seremos uma empresa inclusiva. Só que, assim, está muito distante, né, do que o letramento racial enquanto conceito propõe e enquanto midiático, né? Acho que virou Sabe quando a gente está com um problema e a gente não sai do problema e aí o problema dá muito trabalho e tudo mais, aí alguém fala, faz isso aqui, aí você fala, é isso, é a solução. E você se apega naquilo? Me parece que é isso. Foi a solução cômoda. A gente então paga para alguém vir aqui falar o que é racismo? A gente paga para falar o que é racismo estrutural, institucional? É assim que a gente combate? Não, então vamos fazer. É muito mais fácil do que eu contratar pessoas pretas. É muito mais fácil do que eu mudar uma cultura de uma empresa. É muito mais fácil do que eu abrir mão dos meus privilégios. Vamos contratar alguém para dar um workshop. Então, acho que hoje existe uma tensão, inclusive, quando eu falo que esse conceito está em disputa, por conta disso. Por conta desse espaço que pode ser, inclusive, né, mal intencionado se usar de uma certa forma.
E aí tem uma coisa que eu acho importante a gente trazer, e aí já trazendo assim pro foco, né, que eu queria trazer do incômodo, é o que a France, né, identifica na pesquisa dela e o que a Lia traz. O que a France entende? Ela entende que casais interraciais nos Estados Unidos, e se eu não me engano na Inglaterra também, as pessoas brancas pertencentes aos casais interraciais tendem a ter um letramento maior do que as pessoas que não se relacionam, né, afetivamente com pessoas negras. A Lia entendeu na pesquisa dela que no Brasil não é assim. E aí ela foi investigar. Por quê? Né? E aí o que se entendeu? Nos Estados Unidos, né, por conta do processo, né, de escravização, de libertação, enfim, de como tudo aconteceu lá, a comunidade negra é uma comunidade muito menor, né, e uma comunidade que por si só é muito mais coesa, de alguma forma. Então as pessoas negras lá que se relacionam com pessoas brancas, geralmente têm a sua identidade racial muito bem definida. Tem a sua identidade racial colocada nesse aquilombamento, participa de lugares, participa de comunidades todas pretas. Então, existe esse lugar. E aí isso faz com que essa pessoa preta, que tem a sua identidade muito bem entendida, se relacione com uma pessoa branca e que essa pessoa branca entre no mundo dessa pessoa. Isso faz com que ela adquira, né, um letramento racial melhor. Por que no Brasil não é assim? O que a Lia entendeu analisando a branquitude paulista, né? Nos relacionamentos interraciais, ao invés da pessoa branca adentrar no mundo da pessoa negra, a pessoa negra geralmente é o negro único dos espaços brancos. É diferente o tônus, né? Se lá uma relação interracial, a pessoa branca, ela consegue, né, ter umas sacadas melhores e ser mais letrada, ter uma leitura diferente, é porque ela está em contato com aquele lugar, né? Agora, quando aqui no Brasil, quando a gente fala disso, a gente fala de uma forma diferente. A pessoa negra, numa relação interracial, ela tende a embranquecer. E não necessariamente o contrário, a pessoa branca entrar no lugar dela. E aqui eu não tô falando de relacionamento afrocentrado, palmitagem, não tô falando desses termos que acabaram ficando muito fortes na militância, enfim, tô falando do que ela entende enquanto pesquisa, né? E como isso aparece. Então, acho que esse é um ponto. E aí, me vem um exemplo muito claro. Eu estava voltando de uma palestra com um motorista, né, da universidade que eu trabalho. E aí, a gente conversando, enfim, ele era uma pessoa negra, né, onde eu trabalho, né, que é o Sul Fluminense. Existem muitas pessoas negras, né, e uma comunidade negra, né, retinta muito forte, porque é em Valença, onde tem ali, né, o maior quilombo ainda do Rio de Janeiro, né, a cultura do jongo muito forte, enfim. E aí, a gente voltando, né, e ele falando, lá as pessoas se misturam muito, né? Eu falei, como assim? Você vê branco com preto? E aí eu falei, ué, aqui não mistura muito? Não, ele, eu acho que não. E assim, essa pessoa, bem possivelmente, não faz ideia do que é palmitagem. Não faz ideia. Mas, talvez, na construção social dela, entrar numa relação com uma pessoa branca seja tão distante de como é a existência e como ela se organiza, que ela estranha quando isso se mistura muito. E aqui não estou defendendo pauta nenhuma de militância. Estou só colocando como essas coisas vão se moldando nessa estrutura do Brasil, que na verdade é imenso, né? Enfim, e tem muitas coisas nesse sentido. E aí eu acho que essa é uma ponta importante. E aí o que a Lia vai trazer também nessa pesquisa dela? A pesquisa dela é muito boa, assim, muito didática, né? A tese do doutorado dela, óbvio que depois ela fez outros artigos, mas vocês encontram facilmente, se colocar lá, né? Letramento racial, Lia Schuckman, psicologia social, vocês vão encontrar no Google. Ela fala que, para que, aqui no Brasil, no que ela entendeu, exista nessas relações, nesses processos interraciais, algum tipo de letramento mais efetivo, ela entende que isso acontece com pessoas que conviveram com pessoas negras, que é esse viver com, né? Que a dona Harry vai falar muito quando ela vai falar de multiespécies, inclusive, né? O viver com, sem um lugar hierarquizado. Como assim? Ela identifica, obviamente, muitas lacunas e muitas reproduções do que a gente vai chamar de democracia racial, né? De chamar o outro de moreno e coisas assim. Só que nos indivíduos ali com quem ela fez a pesquisa, ela identificou que pessoas, por exemplo, que cresceram no mesmo bairro de pessoas negras ou num bairro negro, são um pouco mais letradas do que as pessoas que só tiveram contato com um negro, por exemplo, quando ele estava servindo. Só quando ele era a minha professora, só quando ele era a minha empregada, só quando ele era a mulher do caixa do supermercado.
Então, pessoas que tiveram ali nessa convivência não hierarquizada vão reproduzir o racismo, porque o racismo no Brasil está muito, né, vinculado ao fenótipo, né, e ao cor, né, o que esse corpo mostra, mas elas tendem a ter uma abertura para essa mudança, né, de óculos mais fácil, né? E aí, quando a gente pensa, ok, ela descobriu isso. Vamos pensar, então, nos nossos espaços. Vamos pensar, então, já que a gente está pensando em letramento, né? Para além do que é só mudar, parar de falar denegrir, os espaços que eu ocupo, né? Ou a minha construção como pessoa. Onde estavam as pessoas negras, né? Do meu lado, era o meu avô, era a minha avó, era o meu amigo do bairro, ou era a tia da cantina? E aí acho que vai compondo essas muitas relações, assim, né? E quando a gente também pensa no Brasil, né? Eu perdi o nome da lei agora, mas a lei que vai falar, né, do ensino de cultura afro-brasileira, né, nas escolas, enfim, tem uma grande questão, que aí é a questão que hoje, né, me mobiliza e eu não tenho respostas. Eu vou trazer aqui pra gente dar conta disso. Quem sabe quando eu terminar meu doutorado eu tenho alguma pista. Que é como que essa prática do letramento racial, e já vou entrar na lei para explicar, ela, de alguma forma, pode vir como um salvacionismo. Quando a gente vai ler o texto da lei, dessa lei, ela vai falar, por exemplo, de como é importante, né, que tenha a história da cultura afro, enfim, para uma questão de identificação, para que essas crianças se identifiquem, para que essas crianças tenham boas referências e tudo mais. E aí eu fico pensando, ok, é mais uma normativa da educação salvadora que precisa salvar esses corpos. Quando, na verdade, inclusive, quando a Wine vai pensar no letramento, ela pensa muito para pessoas brancas. Então, o ensino é para que, essas crianças sejam bem acolhidas aqui e vejam como que também tinham reis e rainhas que foram trazidos para cá, ou para que o amiguinho branco entenda que essa criança também é uma criança e que, enfim, né, todas as questões que isso coloca. Então, eu acho que me vem o incômodo de pegar esse lugar do conhecimento, que é muito positivista, como se o conhecimento fosse, então, a luz de tudo. Gente, óbvio que o conhecimento é muito importante, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Mas quando a gente pensa no racismo, nessa estrutura que se perpetua há séculos, pensar só em saber não é a mesma coisa que fazer. E acho que essas são dinâmicas. E enquanto a professora está lá falando, né, da história de como os reis e rainhas vieram para cá, no pátio da escola, as meninas estão trançadas, estão com black, os meninos estão fazendo batalha de rima, enfim. O que é letramento? E não estou dizendo que essa história não precisa ser contada, essa história precisa ser contada. Só quando a gente pensa no movimento negro, em todo o debate que eles fizeram para pensar essa inclusão, né, nas escolas, eles estavam pensando numa perspectiva mais ampla. Não adianta, e vou ser mais categórica, não adianta eu ensinar a história de África se os meus alunos não conseguem ficar na escola. Não adianta eu ter um currículo lindo se eles têm uma questão estrutural ali de como a escola lida, que eles não conseguem permanecer. Então, assim, entender que esse conhecimento, ele precisa vir como viver com. E que a galera, principalmente, acho que é importante, eu estou trazendo a escola, mas quando a gente pensa, né, nos projetos, por exemplo, que o BemTV faz, né, que são esses adolescentes, que é essa juventude, eles estão bombando o letramento. Eles talvez não tenham o termo, eles talvez não tenham a questão, mas eles têm a vivência do que é ser preto, né? E da história, né? Dessa negritude, no caso, dessa negritude papagoiaba, que nem todo mundo tem. Porque eu vou, ok, na escola falar aí vamos falar da história de Afro, vamos falar do candomblé, das religiões de matriz afro, enfim. Mas existe uma pessoa negra que sabe que é negra, de uma família retinta, no interior de São Gonçalo, que é da pentecostal, que é da Bleia, que tem uma família inteira evangélica. E ela vai viver uma outra experiência de negritude brasileira, de reconhecimento e tudo mais. Ai, não tem que falar sobre isso? Claro que tem. A gente está falando, inclusive, de racismo religioso, de preconceito. Mas a gente precisa entender que quando a gente pensa em diáspora brasileira, tem muita coisa acontecendo. A gente, enquanto
escola, instituição, quando a gente se propõe a pensar letramento racial, a gente precisa entender que muita gente já sabe que é preto. A gente não precisa dizer para eles. E a galera branca também já sabe que é branca, porque branco dificilmente tem dúvida. Quem tem dúvida geralmente é aquele meio da paleta ali, tipo a gente, que às vezes demora para cair a ficha. Então, é entender que o que eu tô querendo com o letramento, né? Eu e Douglas, a gente escreveu um artigo, né, de uma experiência que eu tive em Belford Roxo com os adolescentes. E aí era um grupo focal que a gente ia falar sobre raça. E eu fiquei, cara, como é que eu vou falar de raça com eles? E aí eu primeiro só coloquei um vídeo do Todo Mundo Odeia o Chris. Aquele vídeo não tinha conceito nenhum. Racismo estrutural, racismo institucional, colorismo, branquitude, não tinha. Mas tinha a vivência de um menino negro numa escola. Americano, ok, suas questões, mas tinha vivência. Essa vivência fez os meninos estarem com muitas coisas da vivência deles. E pela vivência deles, eu fui puxando os termos. Então, assim, a palavra, ela vem para fazer coro com a experiência e tornar e aprisionar a experiência também. E aí, quando a gente pensa letramento racial, quando a gente pensa, né, em quem são essas pessoas negras, quando a gente pensa em história, a gente está falando de uma cultura de quilombo, a gente está falando, por exemplo, de uma cultura que, para mim, vem muito ao encontro disso, né, que é de candomblé. Todo mundo fala, ninguém aprende macumba no livro, todo mundo aprende macumba na cozinha do terreiro, porque é vivendo. Então, pensar em letramento racial é pensar também em abrir sair do palquinho do conhecimento, né? Que às vezes a gente, enquanto instituição, né? Eu me coloco nisso também, né? Sou professora, enfim, faço pesquisa sobre isso, acha que tem muito para dizer. Mas talvez a experiência daquele contexto diga muito mais pra gente, assim, né? E aí, já para encerrar, assim, acho que tem 2 livros que ajudam um pouco a gente a entender isso, que é Um Defeito de Cor, assim, ele é um primor, né? Então, você entende muita coisa, você entende muita coisa da construção brasileira, você entende, por exemplo, coisas que a gente não compreende, porque, enfim, posso ser cancelada ao falar isso, mas tá tudo bem, nem sou famosa. Existe um movimento muito forte e necessário que é voltar à ancestralidade, né? Entender essa ancestralidade e entender a gente enquanto uma diáspora africana, né? E esse resgate. Isso é muito importante, isso é muito válido. Por isso que a lei, né, de inclusão dessa história na escola, nessa situação na escola, é muito válido, né? A gente dar nome às coisas faz sentido. E dar nome às histórias, né? Ver a gente numa outra história é muito válido. Só que existe, por exemplo, um movimento, e aí no livro Defeito de Cor ela fala isso de uma forma brilhante, que era, por exemplo, de quem retornava, né? Quem era africano, tinha vindo escravizado, enfim, em algum momento, né, que teve essas retomadas, né, para o continente daqui, quando eles chegavam lá, eles eram considerados brasileiros, mesmo tendo nascido em África. Porque o contato com esse continente, a cultura que foi produzida em diáspora, é também diferente dali. Então, assim, a gente tem um desafio tão grande de entender o que é a racialidade no Brasil, assim, quando você vai pro... Eu acho que o maior choque para mim, de experiência, e eu não estou invalidando a palavra, assim, eu estou dizendo que às vezes a gente se apressa em dar nome pro que a gente ainda não sabe, ou porque a gente ainda não viveu. Foi ir pro norte, ir para Belém, e ver ali uma cidade, né, completamente negra e indígena, né? Uma cidade muito forte, mas que o pardo era o que mais se falava. Eu sou pardo. E aí era uma pessoa com traços indígenas muito forte que falava de pardo, e era uma pessoa com traços negroides que falava também que era pardo. E aí você ficava, o que é isso aqui, né? Isso é Brasil. E aí, quando você vai pensar nisso, não, na Amazônia, enfim, né, nesses estados que estão ali ocupando a Amazônia é legal, não tem como falar de raça sem falar de território, de terra, sem falar dessa disputa, assim. Então, o Brasil é um desafio tão grande que talvez a gente precisa ficar na humilde, assim, no pianinho, entender, aprender a ouvir as experiências antes de se apressar com a palavra, né? Porque às vezes a gente se coloca nesse lugar de saber muito forte e acho que isso às vezes faz a gente tropeçar. E aí, indico, né, Um Defeito de Cor, que é muito, muito bom. E um outro livro que eu acho legal ele não fala do Brasil, né, mas eu acho legal para pensar
convergência nesses nomes, nesse processo de letramento, é a americana, da Chimamanda, que ela fala muito desse processo da migração, né? De quem vem aí do continente africano para a América, por exemplo, e tudo mais, e como que isso vai se colocando, assim, né? E como são, por exemplo, ela fala de estranhamento nos negros americanos. Ela estranho, isso aqui é estranho para mim. Então, assim, pensar em letramento racial é pensar na mudança de óculos. E a gente muda o óculos, mas a gente também precisa limpar o ouvido. É mais ou menos isso, né? Para ouvir, para saber o que, que isso traz, o que, que as pessoas trazem dessa experiência. Eu acho que é isso. Tentei aí resumir muita coisa. Lu, eu fiquei aqui pensando várias coisas, assim, enquanto estava falando, né? Primeiro, eu achei interessante quando você fala a respeito da alfabetização, né? De pensar a escola. E achei interessante também quando você fala dessa lei, né? De que seria meio que uma forma de salvar, mas que esse aluno, ele não vai... Como é que ele vai estar na escola? Exemplo, ele vai ter... vai falar sobre questões raciais em todas as disciplinas, mas a organização da escola, Expulsa pensando ele. currículo, pensando currículo que, né, às vezes a gente fala currículo, mas o currículo não é assim, exemplo, português, matemática e ciências, né? Mas currículo é uma coisa ampla, então não dá para ele, né, estar na escola e essa escola não, a estrutura da escola, os professores, as pessoas não Sim. acolhem ele, né? Então eu achei bem interessante isso que você fala. E eu fiquei pensando, né, assim, a respeito do letramento racial, eu nunca ouvi falar muito, né? Acho que há um tempo eu comecei a me deparar e a escutar, e até você falou da internet, então tem muita essa coisa que coisas que você não deve falar mais. Aí tem uns posts que vêm assim, não se fala mais isso, e eu, por não saber, eu ficava, será que isso é uma coisa social? A gente deixar de falar certos termos e tá tudo resolvido? A gente não, né? Então não tem mais o racismo. Começamos a mudar a nossa forma de se comunicar, né? Que aí quando eu penso a respeito do tratamento racial, me vem um pouco de pensar a linguagem. E aí você falou de alfabetização, né? Então, e aí eu até outro dia ouvindo um podcast, estava falando sobre o racismo linguístico, Uhum. né? E aí eu fiquei pensando, será que o letramento racial seria uma forma de salvar salvar meio que a cultura, no sentido de que fosse combater esse racismo linguístico, mas que não é somente isso, né? E aí você traz essas sutilezas que eu achei assim, essencial. E até outro dia, né, a gente estava junto numa aula e aí passou um trecho de um livro do Monteiro Lobato, que aí ele não estava sendo assim, ele não estava sendo incisivo falando coisas super racistas, mas ele estava falando sutilezas que se você pensar, ele está sendo muito racista, né? E Uhum. aí fiquei pensando sobre isso e trazendo até, lembrei, né? Hoje quando você está vendo alguma novela, algum seriado, alguma coisa de antigamente, aí aparece assim embaixo. E isso diz sobre o comportamento da época, né? Quem tem esses streams, né? E aí tá passando, sei lá, uma novela dos anos 90. E aí aquela novela tava bombando de falas racistas, de coisas muito, né, violentas. E aí vem embaixo assim, este comportamento, as falas representam o comportamento da época. Ok, está salvo, não precisa, né? Então, eu achei muito Gente, eu interessante nem quando você sabia traz. disso. Que tinha Sim, agora essa sim, outro dia mensagenzinha. Sim, outro dia eu estava assistindo uma novela de época e aí apareceu essa mensagem quando foi iniciar o capítulo. Ela falou assim: este episódio, algumas falas representam comportamentos da época, comportamentos da época. Então, aí eu fiquei, ok, mas isso foi bastante, né? E aí e aí isso que você fala também, né, de futuramente ter assim cursos, ter coisas falando sobre o letramento racial. E aí eu me preocupo um pouco de talvez ter uma banalização, né, assim, né, da especificidade de você pensar letramento racial, de pensar, né, estruturas e tal, que isso não se banalize apenas num post, né? A gente sabe que a comunicação, né, as formas de comunicação, ela tem que ser feita a partir de onde ela vai chegar, né? Porque às vezes, exemplo, a minha tia idosa pode ler aquilo ali, ok, para ela tá ótimo, né? Mas
fico pensando um pouco sobre isso. E aí eu queria te perguntar o que você, assim, vê como uma forma de pensar, formas, né, de pensar o combate ao racismo, né, através do letramento racial, mas que não coloque uma carga somente na educação, porque às vezes eu penso assim, a escola tem um papel muito importante de, né, trabalhar certas Uhum. questões, a gente fala sobre o letramento racial, tem letramento agora de gênero também, né, mas que a escola não se sobrecarregue, porque ali tem muitas questões que precisam ser tratadas e em algum momento eu fico pensando que, não, se a escola trabalhar o letramento racial, e aí ter as disciplinas de história que vai falar assim, está tudo resolvido. Mas não, a gente tem políticas públicas, né? É, e aí a Jéssica falou aqui uma coisa importante, mas com os menores acho perigoso, assim. E aí, Jéssica, você acha perigoso no sentido que de trabalhar as questões? Como é que seria isso? Não, ela Para falou você comentar alguma coisa das aqui. obras. Ela falou, essas obras são importantes para trabalhar com os maiores, fazendo uma comparação. Não sei se ela falou de Monteiro Lobato, porque foi na hora que você citou. Não sei se é isso, talvez seja Uhum. isso que ela tenha falado. Depois você coloca aí, Jéssica. Isso. E aí ela falou do termo menores, e aí eu me veio aqui na memória de pensar termos que, né, falando de crianças, adolescentes e jovens, né, que outrora eram chamados de menores, né, em situação regular, que é alguns termos que eles trazem uma carga muito racial de pensar, né? E aí Uhum. eu fiquei pensando aqui que talvez, exemplo, a gente utilizar crianças e adolescentes, sujeitos de direito, e aí perguntando para você, isso seria uma forma da gente estar fazendo um letramento racial também? No sentido de que a gente está falando termos mais explícitos, né? Mas, exemplo, a partir do momento que a gente parou de falar menores, parou de trazer essa carga, que ela tem uma carga muito racial, se a gente também está fazendo o letramento racial de uma forma talvez indireta. Uhum. Eu queria trazer essa pergunta para você. Sim. É, eu concordo com você sobre a questão da escola, né? Que parece que deixa sobre o ombro da educação todos os problemas. Então, a escola vai ser antirracista, anticapacitista, anti tudo. E tem que ser mesmo, né? Mas a escola sozinha, inclusive quando a gente pensa na escola pública, na estrutura da escola pública em relação à estrutura e subsídio, né? A gente está falando aí de funcionários, de professores que são, inclusive, muito negligenciados, né? Chega a ser violento, assim, né? Muitas das questões. Então, acho que também Uhum. existe uma cobrança muito forte na educação. Mais um exemplo, assim. Primeira coisa, não faço ideia de como a gente vai fazer. Respondendo a sua pergunta de uma forma bem sincera. O que faz para acabar? Sei lá, eu não. Mas tem uma pista, assim, distante, talvez, que vamos pensar assim, né? Tem a questão do racismo estrutural, que o Silvio Almeida vai resgatar aí esse termo e trazer, mas aí o ministro Sodré vai falar do fato social, né? Vai trazer aí, inclusive, uma contraposição, porque ele vai falar, né, que tem uma questão muito mais institucional, enfim. Se a gente for pensar de uma forma bem prática, assim, né? Tudo que permanece hoje deu um jeito de permanecer. Em tudo. Se a gente pensa, por exemplo, numa instituição que tem aí. Vamos pensar, sei lá, posso estar falando uma cagada. Igreja Católica. A Igreja Católica teve adaptações e adequações para permanecer até hoje. Ela precisa Uhum. se adequar, né? Ela é uma instituição que precisou fazer ali dar uma rebolada para se manter em estrutura. Se a Igreja Católica se mantesse como foi lá no Império Romano hoje, talvez ela. Talvez. Enfim, estou supondo. Quando a gente pensa no racismo enquanto estrutura, ele também foi se moldando para permanecer até hoje. E essa moldagem, ela veio muito dessa relação em cadeia de várias instituições. De várias instituições. Então, o racismo institucional, ele é uma forma de perpetuar o racismo estrutural, né? Então, acho que esse é um ponto. Obviamente, que aí a gente vai falar, a instituição é feita de gente, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Mas acho que pensar em uma mudança é pensar na educação, é pensar na saúde,
é pensar na assistência, é pensar em muitos lugares. Eu estava numa banca de doutorado hoje, né? E aí você até teve contato com o trabalho da menina, né? Da Isa, que é minha amiga, e ela estava falando sobre a questão ali dos agentes comunitários e os agentes comunitários na saúde mental, como, na verdade, a maioria das agentes eram mulheres negras e como elas não eram permitidas participar dos debates sobre os casos. Então, assim, pude. É uma coisa clara, assim, né? Uma coisa que tem conhecimento, que é uma poesia, que ela fala, o racismo ele é um monstro de vários tentáculos. Existe um tentáculo para quem acorda às 4 da manhã para trabalhar, existe um tentáculo para quem está na academia, no mestrado, existe um tentáculo para quem está varrendo prédio, existe esses tentáculos, né? Então, isso foi algo que foi sendo construído historicamente. Eu acho que é uma construção também histórica que a gente está fazendo, que a gente vai fazer com a história, que a gente... Vamos pensar como que se muda a cultura, né? A gente muda com leis. Então, por isso que essa lei é importante. A gente muda a cultura com mídia. A gente muda a cultura, querendo ou não, com capital. Onde está o capital? Para onde o capital mira, ele vai mudar alguma coisa. Então, vamos aí ter tom agora base para todos os tons de pele. Vamos pensar nos cabelos crespos, enfim, né? Então, onde mira o capital, vai mudar a cultura. O barulho dos movimentos sociais, então, não tem como a gente não dizer isso, né? E eu acredito que é esse lugar, assim. Eu sou muito pessimista. Às vezes eu me sinto muito pessimista, mas eu acho que é só para controlar a minha ansiedade, é uma autossabotagem também, porque eu acredito que existe um sistema, assim, né? Eu imagino, eu sempre falo isso com meus alunos, como se fosse uma máquina que tem aquelas roldanas, assim, tipo, uma roldana, como é que é o nome daquilo? Engrenagem. E aquilo vai vindo. Tipo, já viu o filme do Charlie Chaplin? Já. Que ele fica preso na engrenagem? Sim. É pensar que aquela engrenagem e o Charlie Chaplin, e são as pessoas negras. E é o sistema que está rodando. O meu papel, enquanto pessoa que vai propor o letramento racial, que vai propor práticas antirracistas, que vai dar uma aula, que vai, seja qual lugar que eu tô, é atrasar essa engrenagem de girar. Eu vou lá e aperto um botão e ela para momentaneamente. Quando ela para, uma pessoa consegue sair. Ou então eu sou uma pedra que fica no meio da engrenagem, aí ela vai rodando um pouquinho mais devagar, e quando ela vai rodando um pouquinho mais devagar, algumas pessoas vão conseguindo sair. Então, assim, eu acredito que é isso. A gente vai construindo dessa forma, até que, de alguma forma, essa engrenagem, né, vai ficando caduca, vai ficando um pouco mais velha, vai macetando menos de alguma, né? Mas acho que a gente é um incômodo, né? E pensar em solução do racismo é nessa engrenagem que vem de todas essas estruturas e indo sendo composta de uma outra forma. Que é também a mesma lógica da questão ambiental, né? E aí, assim, não use muita água. Quando você vê que é 1% da população, que são os bilionários, que mais jogam resíduos tóxicos. Então, eu acho que existe esse lugar. Mais diferente, a questão ambiental, ela atinge todos. Então, pode ser que um rico ou outro se incomode. A questão racial, não, né? Eu tenho que escolher perder um privilégio. Porque é muito cômodo e tem sido muito cômodo matar pessoas por séculos, né? Que aí é a necropolítica que vai ser colocada ali, né? Enfim, só respondi com angústia. Mas assim, a gente está vivo, eu acho que como que o racismo vai acabar? Eu não sei. Mas eu sei que. Eu pensei numa resposta quando você falou isso. Eu falei, como é que vai acabar? Assim, se acabar ou não, eu sei que a gente vai estar fazendo samba, por exemplo, até o fim. Sim. Vai ter uma roda de samba. Vai ter alguma coisa ali que permanece, né? Então, acho que é isso. Ó, a Jéssica falou aqui, sim, ela estava se referindo ao Monteiro Lobato, né? Que é perigoso trazer, né, a literatura com crianças e adolescentes. A Giovana botou assim, atualmente tem aparecido vagas de emprego escrito diversidade ou tem questões para responder, tipo, qual diversidade você faz parte? Sim, hoje, ainda mais assim, né, quando a gente está nos sites de emprego, tem aqueles campos lá que você vai marcando, né? E aí eu fico me perguntando até que ponto isso realmente as empresas acatam, né? Elas fazem isso, é muito complexo. Eu tento falar que essa situação é muito complexa e o Matheus colocou aqui, passou na TV agora, a mãe da Larissa Manoela, indiciada por racismo, né? Sim, o racismo
ele não... É isso que a Lu falou, né? Os tentáculos. Então, quando a gente está trabalhando nisso, a gente está focado em uma área aqui, uma outra área está ali. E aí eu penso muito no trabalho da BNTV no sentido de disputa de narrativa e incidência política. E com a juventude, com a adolescência. Eu acho que, quando você falou, eu falei assim, tá, a resposta pode ser essa. Isso pode ser uma das respostas entre várias, né? Mas pensar em incidência política e disputa de narrativas é isso, é a gente trazer a juventude para os movimentos sociais, como você falou, e aí falar sobre políticas públicas, falar sobre movimentos sociais. Quando você falou sobre políticas públicas, é isso. Como é que uma pessoa vai num equipamento de saúde e lá ela sofre um racismo? Ela não vai voltar lá. Se ela vai no CRAS, se ela vai, né, em qualquer outra área, né, pensando em instituições, um lugar público, onde a gente sabe que as pessoas precisam ir para acessar um direito, se ela sofre um racismo lá através, né, de linguagem, através da questão do estereótipo que você falou, essa pessoa não volta. Uhum. Né? Sim. E aí, essa questão de pensar, né, o levantamento racial, e é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Assim, é a única coisa que eu percebi, né? E aí eu penso em campanhas de comunicação, né? Eu estou transitando muito pelo meio da comunicação, né? Por conta Uhum. da BNTV, e aí a única coisa que eu vejo é isso, assim, vai ter um capítulo de uma novela que tem cenas muito fortes de racismo, e aí bota isso, comportamento da época, ok. Mas aí, entendeu? Assim, eu acesso serviços públicos e eu não vejo, assim, né? Tipo, eu vejo assim, é crime. Mas Sim. que eu vejo que a questão da linguagem, né? E aí, didática também, né? A gente tem que ver como as pessoas vão saber, vão olhar aquilo, vão saber interpretar, né? Eu trouxe o exemplo da minha tia. Pode ser que ela veja um desenho, veja um texto, veja esses vídeos, assim, né? Que falam essas coisas, e Uhum. aquilo ali mas racismo é crime e vem uma lei, isso, né? Em algum momento isso Sim. me deixa, assim, reflexivo e pensativo, né? Mas quero te agradecer, Lu, assim, né, por você separar esse final de ano, correria, né, tendo que se dividir em mil, você ter um tempo para vir aqui para a gente poder conversar sobre. Eu Aprendi tenho uma coisinha que bastante. me veio quando estava falando. É a última, já tinha horário, né? Acho que isso também é um pouco de pessimismo de quem é muito novo. Porque, assim, eu não sei se minha avó e minha bisavó acharia, por exemplo, que coisas que a gente consegue fazer hoje, a gente conseguir, se elas imaginavam, sabe? Pensar Uhum. que o Krenak, ele fala muito isso, assim, né? De que na pandemia, né, ele falou muito isso ali. Então, os brancos estão tendo que lidar com isso. A gente está lidando com o fim do mundo há muito tempo. Tem mais de 500 anos. Então, assim, a gente está lidando com genocídio desde que a gente pisou aqui, né? E a gente ainda está aqui. Então, acho que também é um pouco dessa pessimismo de quem é novo, que só vê aqui um umbigo, né? E na minha autocrítica, né? Por exemplo, pensar em Paraty, centro histórico, onde as pessoas eram ali, né? Carregando no braço, enfim, os senhores e as senhoras, e estava semana passada a Conceição desfilando, sendo aplaudida num corredor de pessoas. Uma senhora Uhum. preta passando majestosamente aplaudida num centro histórico que, enfim. Então, tem uns pontozinhos, né, pra gente ter uns respiros. Sim, sim. Então, é isso. Quero te agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente participando, comentando, colocando, né, suas também inquietações. Infelizmente, hoje é a nossa última live, né? Futuramente espero que a gente tenha outra e que a gente possa estar falando sempre sobre questões, sobre essas questões, mas não somente em novembro, né? Mas que seja um assunto que a gente esteja sempre colocando em pauta, Sim. né? Eu digo, colocando na centralidade das políticas sociais, das políticas públicas, mas também no empresarial e outras áreas, né? Em tudo. Eu acho que Uhum. tem que ser em tudo mesmo. Tá bom? Sim. Boa noite, então, Lu. Obrigada, Obrigado amigo. Muito pela obrigada, participação. BNTV também. Foi muito legal, gente. Tchau, Tchau. tchau.